E aí, pessoal, Zoeira da Manhã tá no ar e a gente vai bater aquele papo sobre o melhor basquete do mundo e também vai falar sobre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Lakers que jogou extremamente desfalcado e, infelizmente, não conseguiu segurar o Denver Nuggets. Vitória do Denver contra o Lakers, numa partida onde o Denver sempre se manteve na liderança, sempre controlando, 122-109. Lembrando que LeBron era questionável durante o início da manhã de ontem, mas à tarde a informação de que LeBron estaria improvável, estaria fora do jogo, e com isso ficamos a ver navios, né? Porque sem LeBron, né, e sem Austin Reeves, sem o Lonnie Walker, sem o Destroyer, fica muito difícil qualquer possibilidade de vitória, e que foi o que acabou acontecendo. Derrota para o Denver, talvez ferimentos leves, porque com as últimas 5 vitórias que o time conseguiu, a gente deu uma subida na tabela, embolou ali no meio daquela tropa que está brigando pelas 4 últimas posições de classificação, né? E aí a classificação que eu digo é direta para os playoffs e logicamente do play-in. Com essa derrota, o Lakers chegou a 22 derrotas. A gente acaba perdendo a 11ª posição para o Utah Jazz, que apesar de ter uma derrota a mais do que a gente, tem 23, o Utah Jazz tem uma vitória a mais, tem 20. Com isso, o Utah tem um percentual de 4,65 contra 4,63 do Lakers. Então o Utah acaba levando vantagem. E o Blazers está com 20 derrotas, o Minnesota tem 21, o Suns tem 21, o Clippers tem 21 e o Golden State tem 20, e não está muito longe o Kings com 18 e o próprio Dallas também com 18. Ou seja, a gente com essas 5 vitórias que eram necessárias, a gente se aproximou muito dessa briga de play-in e talvez da 6ª e 5ª vaga dos playoffs. E aí, a gente conseguindo essa 5ª ou 6ª vaga dos playoffs, a gente não joga play-in, descansa, e seria muito bom, principalmente para o nosso coroa Anthony Davis, aliás, LeBron James, e o nosso vidreives, né, Anthony Davis, que é de vidro, né, que precisa sempre estar sendo poupado, segurar a minutagem dele para não quebrar. Então, derrota de ontem era basicamente eminente, e infelizmente não transmitimos o jogo devido a o jogo passar em todas as plataformas e normalmente não funciona a gente transmitir o jogo que está passando com imagens numa concorrência dentro do próprio YouTube. Aí fica complicado. Ontem, destaque mais uma vez para o miserável do Nikola Jokic, que conseguiu o 11º triple-double na temporada. E impressionante, o cara só arremessou 5 bolas no jogo, converteu as 5 e com mais 3 lances livres, chegou a 14 pontos, pegou 11 rebotes e mais uma vez o garçom de sempre, 16 assistências. E outro destaque positivo foi os 34 pontos do Jamal Murray que fez aí o seu season high, logicamente aproveitando os vários desfalques que a equipe do Lakers, mas aí não é problema dele. Ele foi lá, pontuou e levou aí o Denver a esta vitória por 122-109. E mais uma vez elogios do Michael Malone, dizendo, né, esse cara é impressionante e sinceramente eu não consigo imaginar até onde ele vai chegar na liga. Realmente, o Jokic é sensacional. O Nuggets, que com essa vitória chega à sua 11ª consecutivamente jogando em casa, né, e é a sequência mais longa após uma sequência que teve de 12 vitórias consecutivas em casa em 2018. Ou seja, o Denver se aproxima muito
de conseguir empatar a sequência, porque o próximo jogo do Denver é contra o Phoenix Suns também em casa. O Suns que está com um monte de desfalque, principalmente do Devin Booker, e talvez não seja resistência para o Denver chegar à sua 12ª vitória consecutiva. Lembrando que com esta vitória o Denver empata, né, em número de vitórias e em número de derrotas com o Memphis, 27 e 13, 27 vitórias, 13 derrotas, mas aí com o mando de quadra o Denver está na frente e o Memphis é o segundo colocado. Ontem, pelo lado do Leicão, o Westbrook com 25 pontos e 2 vezes deslocando o dedo mindinho, tentou ajudar bastante, mas não foi o suficiente. Nosso Barbosão, com 17 pontos e 10 rebotes, chegou ao seu 12º triple-double na temporada. Brett, que cresceu demais com a ausência do Anthony Davis, ganhou minutagem, ganhou ritmo de jogo. A gente tem que lembrar que o Barbosão, ele na temporada passada ficou fora porque se machucou, e foi uma contusão séria de joelho, então ele ficou fora uma temporada inteira. E nesse retorno ao Lakers, porque ele já jogou no Lakers, nesse retorno, logicamente, seria normal ele demorar a buscar, né, a conseguir um ritmo. E, infelizmente, com a contusão, né, mais uma do Anthony Davis, ele aproveitou essa possibilidade, colou com o LeBron. LeBron vem fazendo uma ótima dupla, principalmente dentro do garrafão. O LeBron já meio que encontrou a forma com que o Bryant fica suave dentro do garrafão e sempre está ali contribuindo com ele, seja com a ponte aérea, seja com os passes de backdoor ali dentro, num 1-2 ali muito rápido. E o Barbosão tem aproveitado, né, essa inteligência, essa capacidade do LeBron de visão de jogo e tem pontuado bastante, tem sido um cara importante nos rebotes, e com isso o Lakers acabou ganhando um pivô, né, e logicamente e infelizmente, né, coisa que não aconteceu com Damian Jones, nosso caricatura, que em temporadas passadas esteve no Lakers e nos surpreendeu com boas atuações. Desta vez, nesse retorno ao Lakers, ele realmente esqueceu o seu basquete. Algo acontece com Damian Jones e, por incrível que pareça, ele está machucado sem jogar, né? Joga muito pouco e ainda assim se machuca. Então, complicada a situação do caricatura, e muito bom para nós, né? Muito bom que o Barbosão tenha conseguido esse equilíbrio de atuações, e eu até me preocupo com essa minutagem alta, se bem que ontem o Ram acabou dando um refresco para ele, porque a possibilidade de vitória ontem era muito pequena, e aí o Barbosão ontem só ficou em quadra 27 minutos, mesmo assim 42% de aproveitamento de quadra, matou seus 5 lances livres, pegou os 10 rebotes, como havia falado, fechou o jogo com 17 pontos. Como eu falei, o nosso mulinha de estimação, 25 pontos, 47% de aproveitamento, e ainda conseguiu 7 rebotes, 7 assistências. Tudo isso insuficiente para a gente conseguir pelo menos brigar, né? O Max Christie, que ontem mandou um recado para a mãe: mãe, vou jogar hoje como titular da maior franquia de basquete do mundo, da história. E a mamãe gostou. E o Christie, 75% de aproveitamento nas bolas de quadra. E no perímetro, tentou 3, converteu 2, fechou o jogo com 14 pontos, né? Fez o que podia, né? Mas aí com Toscano Anderson, Beverly só jogou 12 minutos e acabou não voltando mais no segundo tempo, porque a princípio sentiu uma contusão no quadril, ou seja, mais um machucado. E ontem o Bessa também, apesar dos 34 minutos, foi o cara que mais jogou ontem em quadra, não conseguiu dar o ritmo que vinha dando nas últimas partidas, e de 13 tentativas só converteu 3 delas, e ainda teve a dificuldade no perímetro, que tentou 5 vezes e terminou zerado. No final, 14
pontos para o nosso queridíssimo Blazers. Kendrick Nunn, que havia tido uma partida maravilhosa na quarta vitória do Lakers, na quinta vitória contra o Sacramento, aliás, na quarta contra o Atlanta e na quinta vitória contra o Sacramento já deu uma caída novamente, e ontem, apesar dos pesares, esteve em quadra por 24 minutos e fechou o jogo com 15 pontos, com aproveitamentos aí do perímetro ruim de 28,6, mas nas bolas de quadra aí de 15 tentativas conseguiu 6, aproveitamento aí de 40%. Sterling Brown, que tem um contrato de apenas 10 dias com o Lakers, mais uma vez não aproveita a oportunidade, termina o jogo zerado com 17 minutos e meio em quadra, e a tendência é que o Lakers não renove, né, não mantenha, não dê outro contrato para o Sterling Brown, né, de mais 10 dias. E há informações de que DeMarcus Cousins esteja já em Los Angeles, de repente fazendo treinamentos, e a possibilidade do Sterling Brown não ter esses 10 dias é muito grande, e ainda, de repente, a liberação do caricatura, o nosso Damian Jones, e aí, neste caso, DeMarcus Cousins, que apesar dos pesares, é um cara que, se tiver o mínimo de condicionamento, né, de estar saudável por um período, e dando uma minutagem a ele aí de 10, 15 minutos, vai ter com certeza um aproveitamento, né? Vai ajudar muito a gente, porque Davis voltando, o Barbosão e um DeMarcus Cousins razoável, realmente a gente começa a ter um poderoso garrafão. Davis e Thomas Bryant já é algo que a gente não esperava, né? Principalmente do Thomas Bryant, que conseguiu melhorar bastante, né, durante essa ausência do Davis. Ele evoluiu fisicamente, tecnicamente, e está numa crescente, tanto que já chegou a 12 double-doubles na temporada. E não é fácil fazer isso. E nosso Gabriel, nosso anjo negro da morte, fechou o jogo com 9 pontos. Mais uma vez eu lembro a vocês que o Westbrook deslocou o dedo mindinho 2 vezes, colocou no lugar e a princípio fez radiografias e não foi constatado nenhum tipo de lesão grave, né? Então provavelmente vai estar disponível para o jogo de quinta-feira contra o Dallas Mavericks. Falando de Anthony Davis, ontem à tarde surgiu a informação de que Davis não está tão distante assim do retorno aos jogos. O próprio Darvin Ham, conversando no pós-jogo, disse que ele já tem um cronograma e, atingindo essas metas do cronograma, o Davis pode estar voltando aí, quem sabe, daqui a 2, 3 semanas. Eu tinha chutado do retorno dele após o All-Star, mas como o All-Star ainda está bem distante, papo de mais de um mês, e aí mais 2, 3 semanas, pode ser que o Anthony Davis volte ainda a jogar em janeiro, ou seja, até o finalzinho de janeiro, o que seria muito importante para o Lakers, esse retorno do nosso queridíssimo V. Davis, né? O Lakers volta à quadra na quinta-feira contra o Dallas Mavericks, esse mesmo Dallas que o Lakers tinha um jogo bem equilibrado jogando em Dallas, mas teve um surto mental no terceiro quarto, tomou 51 pontos e aí, meu amigo, não conseguiu mais se recuperar. Eu acho que com o LeBron inteiro, Thomas Bryant descansado aí de 3 jogos, né, de 3 dias, né, porque terça, quarta e só joga no final da noite de quinta, então essa dupla dinâmica e com a ajuda do Bessa, com a ajuda do Beverly, eu acho que a gente pode equilibrar e tentar vencer esse time do Dallas, apesar do tesouro da Capricho, Luka Doncic, está voando baixo, né? E o Nuggets, ele volta à quadra na próxima quarta-feira contra o Phoenix Suns. Lembrando, Suns desfalcado de Booker, o Nets desfalcado de Kevin Durant, o Pelicans desfalcado de Zion Williamson,
O Philadelphia desfalcado do Embidão da Massa. O Lakers desfalcado do Vidreve já há um bom tempo. Ou seja, muitas contusões para as estrelas do melhor basquete do mundo. Galera, vou ficando por aqui, com esse resumo do que aconteceu ontem à noite. E a gente volta a qualquer momento com informações. Dá uma olhada lá na aba da comunidade. Quem não segue o canal vai seguindo. E vamos levando o dia. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. E ó, eu fui. Valeu. Tchau, tchau. É nóis.